Ai, esse bendito desse botão é difícil de achar. Pode manter, Lucas, dizendo que o botão é difícil de achar. Então, assim, eu tava aqui pensando eu com os meus pequenininhos botões. Como Gente, vocês já perceberam que todas as mulheres aqui adoram botões. Vou falar de como eu me identifiquei como nerd. Yashi, volta. Eu não sei. Yashi. É um sinal de que vocês estão me ouvindo, nem que seja no WhatsApp, por favor. Caraca, Wanda, porque tu meteu esse Mephisto. Caraca, Mephisto, todo dia Mephisto faz isso. Meu Deus, Vitória tá recebendo espírito no quarto, olha. Desculpa. Não, poxa, eu tava procurando o Luigi. Porque você falou do Mario, eu sei que o Luigi tá aqui. É que você olhou pra cima, eu fiz ou é um espírito ou é um bicho. O que? Gente, pausa. O que é isso? Quebrei o fone no meio do negócio, a vida é isso mesmo, podcast, não é verdade? Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tamborcast. Sim, você está ouvindo o podcast certo. Eu sei que você está com saudade do Lucas, mas não vai rolar ele hoje, não vai ter. Vocês vão ter que lidar comigo. Eu sou a co-host, mas hoje eu tô de host. Aliás, eu tomei mesmo pra mim, né? Me apossei, né, do Tamborcast. E estou aqui, não sozinha, estou na companhia. Estamos na sala da Liga da Justiça. Ou qualquer outro tipo de grupo que vocês queiram intitular aí, tá tudo sob controle. Não precisamos monopolizar uma empresa, né? Estou na presença de mulheres maravilhosas, mulheres que me inspiram, mulheres que fazem parte da minha vida há muito tempo, há pouco tempo, em espaços diferentes. E hoje a gente está aqui, né, para celebrar o mês de março, o mês da mulher. E o podcast é nosso. Então vamos de apresentação. A primeira é ela. Fala, Yasmin. Hello! It's Olá. me. Chama a Del que eu cheguei. Mentira. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Yasmin, mas, assim, provavelmente aqui no meio do podcast vocês vão ouvir as pessoas me chamando de Yashi, porque como geralmente todo mundo me conhece mesmo, eu sou psicóloga, assim como Vitória. Vivemos aí nessa jornada há um tempo, né? A emo gótica mais soft girl que você conhece. Otaku K-popper. Sim, eu assumo as minhas raízes bem fanfiqueira. Bastante, sim, leitora nas horas vagas, que são muitas. Mas enfim, vocês podem me encontrar no Instagram como Psi Falando Sobre. Tá meio largada as traças, mas vocês me encontram lá, pode me chamar, eu converso, sou de boa. E é isso aí. E eu acho que é só isso. E agora pode entrar, Clécia. Oi, gente. Então, provavelmente vamos chamar de Cleo, como vamos chamar também Yashi de Yashi. Mas, enfim, cá estou eu. Eu sou absolutamente surtada no privado, low profile no público, otaku, K-popper, graças à pandemia, psicóloga, analista do comportamento, chata pra caramba quando quero. E vocês podem me encontrar lá no @comportamental. Também largada as traças, porque eu sou muito low profile, entendeu? Levou muito a sério essa característica low profile. Então, assim, caros ouvintes, vão lá, entendeu? Seguir para dar um incentivo para elas limparem as traças dos perfis. Acho importante. O low profile surge naturalmente. Não é uma característica, é um mood, é um estilo de vida. Low profile. E agora, ela, não menos importante, mas que acabou de ganhar o meu coração em pouco tempo. Ela que pegou na minha mão e disse: vamos, mulher nerd, vamos, mulher geek, vamos pra luta, entendeu? E nós criamos a nossa própria Temícera. É isso mesmo, nós temos uma Temícera, vocês não saberão onde fica, porque, claro, a lógica é que seja escondida, né? Pode entrar, Deus. Boa noite, ouvintes do Tamborcast. Talvez você esteja ouvindo esse podcast durante o dia, então bom dia para você. Meu nome é Isabel Barbosa, eu sou redatora e podcaster no Maratona de Sofá. As minhas redes sociais são Aurora Boreals ou Belos Barbosa, mas por lá você só vai achar foto de gato ou foto da minha cara. Então você pode correr no site do Maratona de Sofá, ler as minhas resenhas, passar por um dos seus agregadores prediletos de podcast, ouvir os podcasts, tanto Notícias de Sofá,
quanto o podcast normal do Maratona ou nós, as maravilhosas Maraminas. Curtir todos os nossos conteúdos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, até no TikTok a gente tá agora, porque a gente é metido demais. Passa lá no Facebook e entra no Clube da Maratona de Sofá, onde a gente posta meme, onde a gente posta piada, onde tem sempre alguém falando mal de Naruto. Como as meninas já deram, obviamente, as características e qualidades dela, eu já falo de cara que eu sou sim nerd demais, sou otaku, também K-popper por causa da pandemia, bem fanfiqueira mesmo, gosta de yaoi, porque aqui a gente tá bem alegre e contente quando os machos se beijam, sabe? É disso que a gente gosta, é assim que o povo fica feliz. Tem como não ficar feliz ao lado dessas mulheres maravilhosas? Bom, e para quem não lembra, né, e não sabe, eu sou co-host do Tamborcast, né, mas hoje eu estou de host e vocês que lutem, né? Então é isso, lembrando que vocês encontram nós, né, Tamborcast, em todas as redes sociais como @tamborfilmes. E lembrando que o Tamborcast faz parte do Podcast com Dedê, um coletivo de podcasts baianos. Podcast com Dedê. Bem-vindo ao Podcast com Dedê. Roda a vinheta, host / editor / o homem da minha vida, só que às vezes eu te odeio. Lucas, vai que é tua. Tá começando o Tamborcast. No, God! No, God, please, no! No! Hoje estamos aqui para falar sobre nós, sobre heroínas da vida real e trazermos um pouco das heroínas que nos inspiraram. Então, eu vou começar falando para vocês, né? O que é uma heroína, né? Ou quem seria uma heroína? Na minha perspectiva, dentro do meu trabalho enquanto psicóloga e uma pessoa que utiliza as narrativas no âmbito psicológico e também para a vida, a heroína vai ser aquela que protagoniza a sua própria história. Ou seja, aquela que está ali no cerne, que enfrenta suas questões, né? E faz uma jornada diferente da jornada conhecida, né, por um personagem masculino, que seria a jornada do herói. Então, ela faz uma jornada em volta do seu feminino, que é muito plural, que é muito diversificado, e ela busca se encontrar com essas questões dela. Então, a heroína não vai ser necessariamente a super-heroína, porque no senso comum, estamos acostumados, né, a ouvir sempre heroína atrelado a super. Mas aqui a gente vai considerar as heroínas, as personagens femininas, né, que protagonizam suas narrativas. E dessa forma, nós consideramos também heroínas das nossas próprias narrativas. Mas assim, essa é a minha visão. Queria saber o que as meninas acham. Fala aí, Cleo. Olha, eu penso aqui que o herói nada mais é do que aquela história que a gente vai destacar. É igual a história normal, que num filme a gente vai lá e coloca o principal e o resto fica como segundo plano. Então talvez o herói se encaixe nessa posição. E a gente realmente nasce ali junto com as princesas da Disney e vai crescendo junto com outros personagens, até chegar talvez a alguns personagens reais, né? Que também são heroínas. Então eu penso realmente que o herói é aquele que realmente vai passar pela vida como a gente passa, mas vai ter uma forma especial de contar a história. Então ele tem esse destaque aí. Yashi. Então, assim, eu tava aqui pensando com os meus pequenininhos botões, mas eu queria meio que adaptar uma frase que vi que fala bastante, né, de ser o herói da própria história. Eu acho que o herói é realmente isso, de ser o protagonista da própria história. Eu acho que ao longo da minha vida, me identificando com determinados personagens, eu percebi que você pode ser herói sem ser protagonista. Você pode ser um herói sendo um secundário. Então, eu vejo muitas heroínas se colocando como personagens secundárias, mas são apenas protagonistas das próprias vidas, assim, salvando a si mesmas, salvando outras pessoas, salvando o mundo, salvando várias e várias possibilidades de vida, e na minha visão é bem parecida com isso. E que talvez não precise de... Uma heroína não é aquela pessoa totalmente em destaque, ou que vai ser sempre uma pessoa boazinha. Pra mim, uma heroína é a pessoa que entende o lado bom e o lado ruim da vida. E, no geral, vive em um equilíbrio, um certo equilíbrio. E agora fala, Belos, nossa tempestade, já dando assim, né, a deixa para o que vem mais tarde. Eu acredito também, como vocês, que
A palavra heroína, ela ultrapassa o arquétipo, né? Ela ultrapassa aquelas características de protagonismo e que, principalmente quando a gente fala da heroína da vida real, são aqueles moldes, né? São as pessoas que nós olhamos e nos espelhamos. São histórias, são trajetórias que nos tocam. São pessoas que nos inspiram, né? Acima de tudo. Uma das coisas que eu sempre tive, principalmente quando a Vicky, né, fez o convite pro podcast, na mesma hora me arremeteu, principalmente falando de ficção, que inspiraram a minha jornada de alguma forma e que me fizeram aprender e compreender muito sobre mim e sobre o mundo, né? Sobre o tipo de pessoa que eu gostaria de ser, o tipo de impacto que eu gostaria de causar, o tipo de comportamento que eu acredito que seja o mais em equilíbrio com essa massa cinza que é o mundo, né? Com o bem, com o mal, com tudo que tá ali no meio. Então, pra mim, heroína é um construto extremamente complexo, de uma pessoa incrível, não necessariamente sem defeitos, né? Porque somos todos falhos, mas alguém inspirador. Concordo com tudo. Dá vontade de... Gente, abraço virtual, porque fico assim emocionada. Não é à toa que o convite para o podcast, né, foi feito a essas mulheres que me inspiram, né, e que de alguma forma fazem parte da minha jornada enquanto heroína da minha própria narrativa, né, enquanto protagonista da minha própria história, e que muitas vezes eu fui coadjuvante, mas isso não significa que ser coadjuvante não é um protagonismo, né? Mas é uma outra forma de protagonismo. Então, eu, Cláudia e Yasmin, nos conhecemos na faculdade, né? Aqui estamos, 5, 6 anos depois, né? Formadas em meio à pandemia, tivemos várias batalhas aí, seguimos lutando várias batalhas juntas. Yasmin foi minha dupla do TCC, que inclusive falou da jornada do herói, como a nossa jornada pessoal se assemelha a umas fases contidas, né, na jornada do herói. E Bells, assim, o que eu posso dizer? Eu vou deixar isso um pouco para mais tarde, mas já posso dar uma pontuada de que a minha heroína favorita me uniu a ela, não diretamente, né, mas fez a ponte para que isso acontecesse. Então, esse podcast é para falar sobre personagens em algum nível, mas é para falar sobre a gente também. E principalmente sobre como a cultura pop está, como vocês já perceberam, né? Que todas as apresentações deixaram bem claro que existe muita influência da cultura pop em sua extensa, né, constelação de coisas. Nas pessoas aqui maravilhosas envolvidas. Então, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês vocês se lembram a primeira vez, talvez não a primeira vez, mas o primeiro contato, a primeira vez também, vocês lembram da primeira vez, esse é um outro podcast, falando sobre como as pessoas às vezes não conseguem encontrar os botões, mas a gente sim, né? Então vamos lá, mas enfim, quero que vocês conversem comigo e com o pessoal que está ouvindo sobre a questão do primeiro contato que vem à cabeça de vocês com a cultura pop. O que é que começou a despertar em vocês esse desejo de integrar essa cultura, de se identificar com essa cultura, o que aconteceu, como aconteceu. Vou alterar um pouco a realidade aqui, fazendo a Wanda Maximoff, e vamos de começar pela Bells. Ai, é velha essa história, então. Minha mãe me alfabetizou com Turma da Mônica, né? Então, quando eu cheguei na escola, eu já sabia ler. Eu sou de Salvador, né? Nascida e criada boa parte do tempo aqui, e é um lugar muito de nostalgia pra mim. Minha mãe já foi baiana de Acarajé e ela já trabalhou ali pela Barroquinha. E ali na Barroquinha, não sei se vocês conhecem, mas para o ouvinte que possa não conhecer, são vários pontos de ônibus, né? Onde vários ônibus que se dirigem para várias localidades de Salvador param. E um pouco mais à frente, mais longe dos pontos de ônibus, tem uma escadaria que você sobe que dá para o centro da cidade. No sopé dessa escadaria tem um sebo. E eu tenho memórias vívidas de minha mãe indo comigo lá comprar revistinha em quadrinho. Então, meu primeiro contato com a cultura pop foi muito, muito jovem, porque já foi consumindo, né, quadrinho. E aí, a escalada foi da Turma da Mônica direto pro X-Men. E aí, não teve como o guri não virar nerd, sabe? Não teve de maneira nenhuma. De cara, eu já peguei um quadrinho que falava sobre várias discussões que eram facilmente aplicadas a minorias sociais,
com vários personagens que passavam por problemas diários que se assemelhavam muito aos meus e aos dos meus pares. E eu ficava assim, né? É isso aqui mesmo. Eu podia já dizer de cara que, assim, o que me radicalizou? X-Men. Ali, assim, com 5, 6 anos, foi. Ali naquela época, já comecei com aquele negócio, não. Essas pessoas tá errada aqui de reclamar que a gente não pode existir. Essas pessoas tá errada aqui de dizer que eu não posso ser quem eu sou, que a minha pele não pode ser dessa cor, que eu não posso gostar, que eu não posso... Não tem condição. Na minha cara ali, naquele momento, aquelas pessoas já eram mal pra mim. E aí eu fui passando de quadrinho pro, vou entregar a idade, o saudoso assistir TV nos anos 90. Já presenteada ali em toda a felicidade com Sábado Animado, né? E assistindo todos os bons e velhos animes, o começo de Dragon Ball, Fly, que hoje em dia todo mundo já conhece como Dragon Quest, o Bom e Velho Cavalo de Fogo. E aí você ia pra Globo, a gente tinha o Máscara, a gente tinha o Pokémon na Record. Então, não teve um espaço ali pra criança em mim, sabe? O Cavaleiro do Zodíaco não teve um espaço pra eu não terminar desse jeito hoje, gravando podcast falando sobre anime, sabe? Não teve como fugir desse negócio. E, inclusive, uma das minhas heroínas de hoje vem de X-Men. Yashi, conta aí pra gente a sua história. Rapaz, é difícil te dizer quando eu entrei, porque quando eu me recordo eu já estava dentro. Então, de alguma maneira, eu já estava inserida, como se eu tivesse nascido dentro da cultura pop, vamos dizer assim. E como nascida do final dos anos 90, eu peguei muita bagagem da televisão dos anos 90, então eu lembro de muito pequena assistir Pokémon, Sakura, Sailor Moon, Samurai X, mas também assisti os desenhos do início dos anos 2000, que hoje já é nostálgico, né? Porque não entra na minha cabeça que já se passaram 21 anos do século 21. Não consigo entender, não consigo conceber, mas tá tudo bem. E assim, eu lembro avidamente de eu assistir, né, Pokémon, de eu gostar de Pokémon, de ter passar um anime na televisão que pouca gente hoje conhece, mas que depois de adolescente eu falei, eu preciso desse mangá, e aí eu comprei o mangá, que é Tokyo Mew Mew, que nada mais é do que um romancezinho adolescente muito fofo, mas que envolve luta com monstros e meninas fofinhas e adolescentes com roupinhas muito fofinhas e poderes. Eu acho muito fofo. E também, assim, minha adolescência toda, eu acho que eu lembro avidamente, por exemplo, de uma das heroínas que eu vou trazer, que é a Ravena, eu assistindo com meu irmão Jovens Titãs no quarto dele, e a gente sabia os episódios de Koi Salteado, porque a gente repetia o tempo inteiro. Assim como filmes da Disney, e música, e livros, porque meu pai sempre me influenciou a ler, minha família sempre me influenciou a ler. Então, é isso, eu não lembro de um início, mas eu lembro de coisas pontuais que hoje formaram a pessoa que eu sou. Então, eu acho que a influência da cultura pop me transformou nessa pessoa que hoje tenta lutar acima de tudo, da sua maneira, é claro, pois low profile, como diz Clécia. E a gente vai seguindo aí, né, dentro dessa cultura, que a gente não sabe se a gente fica feliz ou se a gente fica triste de vez em quando, mas a gente ama. É aquela coisa, também podemos falar daqui a pouquinho sobre isso, que é a dualidade da cultura pop, né? Mas com certeza eu vou, né? Daqui a pouco eu coloco na rodinha, porque eu gosto do quê? De provocação. Não é disso que o psicólogo gosta, de provocação. E vamos Mas de caos. E vamos de caos, porque a energia do caos... Wanda, corre aqui, amada, pra gente conversar. Cléo, e aí? Quais são as suas lembranças? O que você traz pra gente? Gente, a priori eu tinha lembrado, porque minha memória mais vívida nerd mesmo, é Star Trek, Star Wars. E meu pai não começou do leve. E enquanto as meninas estavam falando, eu fui lembrando que, na verdade, minha primeira identificação com cultura pop foi a Bela, da Bela e a Fera. E o meu maior sonho desde criança era ter uma biblioteca imensa. Mas é isso. Primeiramente veio a Bela, e da Bela aí também eu passei por essa fase, pela fase das revistinhas da Mônica e vários livros variados, porque eu sempre fui curiosa mesmo, entendeu? Então, de qualquer forma, eu vou voltar para minha memória mais vívida de parar e pensar em, acho que eu sou nerd, não tem por onde correr. Meu pai sempre foi muito apaixonado por Star Trek. Ele tem 2 combos, que é mais importante do que eu. Se tiver que levar eu ou os combos, alguém pode me sequestrar.
na frente dele, ele não chora. E em Star Trek tinha uma tenente, na verdade tinha uma tripulação e tinha muitas mulheres. E existia a Tenente Uhura. A Tenente Uhura, não sei quem conhece aqui, porque é coisa de velho, eu tô vendo ali que a Bel já conhece. A Tenente Uhura é uma mulher negra. E ela é uma mulher negra do tipo que ela para discutir com o Capitão Kirk, sim. Então eu adorava aquela mulher com aquele cabelo de 3 metros de altura, que fazia um coque gigantesco. E eu me identificava muito. A partir disso aí tinha também Star Wars, né, que tinha a Padmé, que era uma senadora, governava um planeta, direto se envolvia em assuntos intergalácticos, fugia de bala, tudo certo. A Padmé é a mãe da Leia, que já segue também os passos da mãe. Então só fui realmente aumentando o alcance. Então nunca tive muito esse controle. Tanto que você estava falando do seu TCC com Yasmin, e o meu TCC foi sobre a Malévola, então... Existe na vida inteira aí uma identificação com muita gente. Então, minha inserção na cultura pop foi uma coisa muito orgânica, assim, por causa de meu pai, por causa dos DVDs de infância. DVDs não, Clécia, você da época da fita cassete. Tinha que rebobinar e dava trabalho. E é isso. Não teve muito pra onde correr, não teve muito o que disfarçar, não. Nasci da nerd. Depois de grande, resolvi ser otaku. E não saí mais, na verdade nunca saí, só fiz aumentar e hoje eu só assumo mesmo. Inclusive a gente colocar no meio do trabalho faz todo sentido. Porque psicólogo é isso. Então, vocês estavam aí falando minha vez, né? Acreditem, o host fala. Então, vamos lá. Lucas, essa piada foi pra você, viu? Então, tava tentando lembrar, né, assim, o meu primeiro contato, e aí tava me vindo a memória, e aí depois que alguém falou Pokémon, eu falei, não era a memória certa que tava vindo, porque foi Pokémon, foi minha avó que comprava aqueles álbuns de figurinhas, sabe, que você tinha que colar todas as figurinhas do Pokémon, cara, aquilo era o auge da minha semana, esperar meu avô trazer as figurinhas da banca de revista pra eu colar e tal, e etc, e minha avó me comprou pelúcias do Pikachu. Eu não admito até hoje que ela deu as pelúcias do Pikachu. Eu acho que ela não imaginava onde as coisas iam desaguar. Então, hoje em dia, vó, você não vai ouvir isso, mas eu vou te dizer, não reclama quando eu compro Funko Pop. Vem daí. Pra você que reforçou esse comportamento, amada. Começou tudo aí, então agora não vem reclamar que eu compro bonequinho caro, entendeu? Faz parte, a gente só elevou o nível da coisa, né? Então, foi Pokémon. Mas eu também lembro muito que a minha relação mais forte era com conto de fadas, né? Então, aquelas historinhas que tinham o CD de você ouvir, narrar a história, né, e ler. E eu vou ser sincera, a primeira personagem, assim, feminina que eu me identifiquei e tal, era a madrasta da Branca de Neve. Eu não era a Branca de Neve, era a madrasta da Branca de Neve. E eu ficava, gente, mas essa mulher tão linda, maravilhosa, esplêndida, olha esses tons de roxo que ela usa. Eu não entendo por que ela tá incomodada em querer, entendeu? Ir atrás de Branca de Neve. Branca de Neve não pode viver a vida dela, ela viver a vida dela e todo mundo, entendeu? Já assim, viver a sua vida, cada um no seu quadrado, se for o caso, já que o santo não tava batendo aquela coisa, não tinha uma química, não tinha uma interação, mas não precisava mandar a coleguinha pra floresta, né? Precisava fazer aquilo com a bichinha. E, enfim, aí eu lembro bastante disso. Sempre foi muito de ler, né? Minha família sempre me incentivou a ler. Eu sempre assisti muita televisão, então, assim, Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas todas fazem parte. Família Dinossauro, porque eu vou incluir isso aqui no rolê, sim, porque Baby não é a mamãe, entendeu? E eram coisas que a minha família colocava pra eu ver, porque, inclusive, eu tenho que citar, né? Sendo filha única, né? Criada pelos meus avós já tinham uma certa idade quando eu era uma criança. Então, tipo assim, minha avó buscava estratégias pra me entreter, né? Que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Sobre como isso deságua nos momentos atuais, né? Na nossa jornada atual. Então, assim, maratona de série, amor, eu já era maratona com Castelo Rá-Tim-Bum. Não é à toa que meu outro cast do coração é o quê? Maratona de sofá. Então, assim, nada aqui foi por acaso, né? Yashi, fala aí o que você quer. Não, é que tu tava falando sobre os álbuns de figurinhas de Pokémon, meu Deus, que saudade. Aí me lembrei das pitilinhas e dos tazos dos salgadinhos. E eu lembro que eu tinha coleção, tinha uns trocentos Pikachu e um Pokémon fantasma. Eu não lembro qual é, mas eu acho que eu ainda tenho, perdido em algum lugar do meu quarto. E, meu Deus, bateu uma nostalgia na hora que a Vitória falou. Eu falei, gente, existe isso. E minhas pelúcias do Pikachu eu sinto falta. Sinto muita falta. Não é uma
uma dor não ter as suas pelúcias do Pikachu, eu só consigo pensar nisso e fico pensando, por que não entrar no Mercado Livre e me comprar uma pelúcia do Pikachu? Mas, né, caro ouvinte, você não está vendo, mas eu tatuei, inclusive eu tenho um Pikachu tatuado, tá? Exatamente. Então, assim... Caverna de Dragões também, eu lembrei, eu fiquei, gente, a Caverna de Dragões, melhor descer. Mas enfim, pronto, parei, foi só um momento nostalgia aqui que apareceu. Gente, vocês falando, eu me lembrei como é que todo mundo aqui passou e não citou Power Rangers. Eu não gostava, por isso que eu não citei. Nunca me identifiquei, não rolava. Eu adorava Power Rangers. Eu brigava com minha prima porque eu era Power Ranger rosa, ponto final, e não se fala mais sobre isso. Gente, eu queria um adendo pro Power Rangers. Eu nunca queria ser nenhuma das Power Ranger feminina, eu queria ser Power Ranger vermelho. Bem, você tem um ponto muito importante. E aí, quando chegava aquele Power Ranger preto, que ele tinha aquela espada gigantesca... Então, né? Olha, eu, por favor. É só isso, não tem mais jeito. Ai, sei lá, parece que tudo que é falado aqui fica complicado, gente. Que é isso? Mas aqui a gente foi feito pra isso. É isso, gente. Pra funcionar nesse mood. Tinha os desenhos que a gente assistia o dia inteiro na TV, aqueles do horário meio-dia. Né? Então, realmente não tinha outro caminho? Ninguém notou? E é interessante, né, quando a gente para, assim, pra refletir, mesmo que seja uma conversa, assim, descontraída, ou gravando um podcast, fazendo uma live e tal, como a gente começa a conseguir delimitar, né, momentos que, nossa, isso já estava comigo, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai soterrando muitas lembranças de quando a gente era criança, ou de quando a gente era adolescente, enfim, etc. E aí, quando a gente para pra refletir na nossa própria jornada, a gente começa a perceber como esses personagens, essas narrativas já estavam com a gente, que não tinha outra, né? A gente ia acabar buscando, conforme, né, o passar da vida, por elas, né? A gente ia continuar buscando por esse chamado da alma, né? Assim como os junguianos gostam de falar, por essa busca, né? Por essa magia de alguma forma, né? Porque, gente, vocês falaram tanto de fanfic, mas fanfic nada mais é do que uma grande adaptação de todas essas coisas que a gente consome, né? A gente poder fanficar um personagem, enfim, um ator, um cantor, é tudo, sabe? Então... O que fanfic é, se não adaptação cinematográfica? É só isso, Stephanie Meyer. As várias versões. Sim. Então a gente percebe como as coisas vão se atualizando, né? Muitas vezes a gente não para refletir nisso. E eu acho que isso já faz a gente entrar no nosso próximo tópico, porque sim, temos uma pauta, somos muito organizadas. Adoro. Que fala sobre como essas questões com a cultura pop, com essas narrativas, com essas personagens ou outros personagens reverberam hoje, né? Como é que isso deságua na nossa vida atual? Eu vou começar por mim dessa vez, que eu tô afim. Gosto de ficar alterando a realidade. Wanda me ensinou e agora é isso, vocês que lutem. Então, né? Eu acho que eu não tinha percebido o que era ser nerd até quando eu terminei a faculdade. Eu não sei se isso vai ser um fato muito chocante, mas me incomodava muito as minhas amigas marvetes que estão aqui nesse cast, que era um saco. Eu falava, meu Deus, do que essas mulheres estão falando? O que tá acontecendo desse multiverso? Que chatice! Inclusive, essa é uma característica do mundo nerd que mexe muito com as minhas questões, né? Desde saber que no HQ tal, a Wanda disse pro Visão, e isso é uma referência que tá sabe? Então, tipo assim, vocês veem pelas lives do Tamborcast que eu não ligo pra isso, né? Que é Lucas que lida com os detalhes técnicos, porque eu tô mais interessada em consumir, faz parte da minha personalidade. Eu não consigo pensar nisso, mas eu acho que o mundo nerd, assim, não sei o que as meninas acham, comentem quando for o momento aí de vocês, que eu acho que tem um massacre, assim, uma pressão, principalmente em cima das mulheres, provarem que elas são realmente nerds, né? Então, assim, o homem nerd, olha, não vou pedir desculpa não, que vocês não merecem desculpa nenhuma. Vocês podem ser, no mínimo, medíocres, entendeu? E comentarem, tipo assim, a roupinha do Superman. Ai, olha lá, maravilhoso ele, bato palma mesmo. Ai, que lindo, ai, que emocionante, né? Mas a mulher, não, prova aí. Você sabe quem foi que criou o Superman? Não, mas você sabe, porque assim, eu tô falando do Superman, né? De si, querida. Então, assim, ficar mudando né, mudando reboot também não fica me pedindo muita coisa, não. Toda hora tu dá reboot no Superman, quer
difícil pra minha existência, né? Mas assim, essa necessidade que existe muitas vezes de provar que você é realmente nerd e que, na minha perspectiva, é muito mais forte em cima das mulheres que estão inseridas nessa cultura, né? Que trabalham com isso, que são produtoras de conteúdo com isso, né? Então, assim, enche o saco. Não tem outra coisa pra dizer. Enche o saco e tem... Já chegou, assim, por exemplo, aqui no própria gravação do Tamborcast, eu calar a boca, não falar nada, exatamente porque era um bocado de homem falando, e eu ficava assim, e agora que eu entro? E aí o que eu falo? A minha perspectiva não é a mesma. Até eu perceber que eu não podia ficar me silenciando, porque tão quão esses homens, eu consumo essa cultura e eu trabalho com essa cultura. Claro que a minha visão é completamente diferente, né? Mas isso não me torna inferior a eles, né? Então, assim, eu só comecei a reconhecer isso quando eu decidi que no meu TCC, em 2019, eu tinha que falar de alguma coisa que remetesse à cultura pop, a quadrinhos. E, assim, outro dado chocante, eu nunca comprei quadrinho quando eu era criança. Eu tive, no mínimo, Turma da Mônica, porque me davam, mas outros eu nunca tive acesso. Então, é agora que tá vindo a minha coleção de quadrinhos. Então, é agora que eu me interesso e vou lá e compro. Sou menos nerd do que você, amor, que começou a sua coleção no ano que eu nasci? Não, né? Que eu não tinha como ser um bebê, né, colecionando HQs. Minha mãe ainda não sabia desse meu desejo. Isso é coisa ainda não tinha sido criada. Então, quando começou a história de montar o TCC, que eu virei pro meu orientador e disse, bom, como é que dá pra fazer cultura nerd ser científica? Tipo, como é que eu posso defender isso? Porque eu não tinha nenhum discernimento, né? E aí veio a jornada do herói, o processo terapêutico, né? E aí eu usei todas as narrativas que eu pude. Alice no País das Maravilhas, Mulher Maravilha, Harry Potter, enfim, né? Comecei a encontrar o poder que essas narrativas também traziam para dentro da minha profissão. Então, assim, a psicologia e a cultura nerd, né, se encontraram para mim, e foi aí que eu consegui deslanchar de alguma forma, né? Agora que eu sinto que eu consigo, né, ter espaços para falar isso, como aqui no podcast, como lá no Maratona do Sofá, como no meu próprio perfil profissional. Sarcástica Heroína, se você ainda não me segue, tá perdendo muito, viu? Fica aí a sugestão. Então, assim, tem algumas coisas que me incomodam ainda bastante, né? Que é difícil lidar, mas eu tenho tentado, né? Eu tenho tentado construir esse meu percurso aí dentro. Então, deságua hoje com estudo com contos de fadas, né? Buscando compreender os quadrinhos, buscando compreender os filmes Marvel ou DC, por que ficar tretando? Não que eu gosto mais de uma do que da outra, né? Mas se eu posso consumir as duas, né? Eu tenho as minhas identificações, tá, gente? Mas não fico tretando por causa disso, não. Então, tem sido uma jornada que ela está acontecendo nesse exato momento. Esse podcast faz parte, né, desse processo, porque, por exemplo, eu conheci a Bels porque Lucas perguntou se eu queria gravar um cast de Mulher Maravilha 1984 com o pessoal do Maratona de Sofá, e aí eu fui representando, né, o Tamborcast, porque o Lucas não queria, porque ele sabia que ele ia ter que falar mal do filme em algum momento, ele tava numa bela resistência, e aí, enfim, acabei entrando, né, acabei me infiltrando aí nessa equipe que eu também amo, adoro do meu coração. Então, tem sido uma boa jornada, que fala muito sobre as minhas vivências, porque essas histórias, esses personagens me ajudaram em muitos momentos em que, pra mim, nada fazia sentido, ou eu me sentia muito estranha em relação às outras pessoas. Eu sempre fui a garota esquisita, né? Eu sou esquisita, né? As outras garotas beijando na boca e eu, tipo assim, nossa, eu quero fanficar agora. Não sabia o que era fanficar, mas já fanficando com esse personagem aqui, entendeu? Então, assim, a minha estranheza com as minhas próprias questões, né, foram auxiliadas pelas narrativas, pela cultura pop. Eu acho que a minha jornada aí, enquanto consumidora de cultura pop, vai realmente começar com a Bela. Porque a Bela é uma leitora ávida. E, inclusive, a minha personalidade estranha eu roubei da Bela. A culpa é toda dela. A vida inteira falava que ela era estranha, e ela achava bonita e saia rodopiando por aí com o livro. Entendeu? A culpa é dela. Então vai vir disso aí. A partir do momento que a Bela, ela lê muitas histórias, e eu quero ler muitas histórias, eu começo a me apaixonar por tudo quanto é tipo de personagem. Entendeu? Eu me apaixonei pelo Edward, eu fanfiquei muito com vampiros, claro. Eu fui extremamente apaixonada por toda a série da Meg Cabot, Diário da Princesa. Então, tipo assim, existiram muitas histórias da cultura pop que eu fui me incluindo. Por ser uma criança dos anos 90, então ainda tive também a sorte de poder assistir desenho animado na TV, né? E isso é um luxo que as crianças de hoje em dia não têm.
Sinto muito. Então a gente era exposto a X-Men, a mais Power Rangers, vai muita coisa incluída. Então existe aí toda uma trajetória. Os heróis e os não-heróis e os personagens com que a gente vai se identificando vai ajudando a gente a construir aí quem a gente quer ser. É como dizem os naruteiros. Quando você encontra uma dificuldade, você se pergunta o que o Naruto faria. Eu, particularmente, eu me pergunto o que o Shikamaru faria. Porque o Shikamaru, ele não quer gastar muita energia, mas ele resolve o problema. E essa é metade da minha personalidade. Então, é isso aí que eu tenho prazer dos heróis, entendeu? Como eu falei, a Tenente Uhura, que foi a minha primeira personagem, junto com a Padmé e a Leia, ele me traz essa coisa mais antiga de ficar me superando. Não só me superando as minhas dificuldades, ajudando os outros a passar pelas dificuldades deles, sem me colocar pra baixo. É um exemplo. E isso acontece não só com esses personagens em específico, como com outros personagens, que podem ser homem, mulher, ET, pode entrar Spock, vida longa e próspera. Mas eu acho que a gente pode citar essa parte que o Vicky falou da dificuldade da mulher enquanto geek mais tarde. Porque, nossa, tem muita reclamação pra fazer mesmo, muito. Então, diferente de Vicky, eu não tive um processo de reconhecimento depois de mais velha, né? Eu já me reconheci como nerd, já guria, já criança, e é meio doido, porque hoje em dia eu sou a pessoa que olha e fala, olha só, o nerd tem que acabar. No entanto, eu era a menina que levantava a bandeira do ser nerd porque era o único lugar que me acolhia. O único lugar que eu, menina estranha, com um comportamento masculinizado, que usava óculos desde pequena e não era reconhecida como uma das meninas bonitinhas da escola. E disclaimer pro nosso querido ouvinte, eu sou uma mulher negra, então você já pode imaginar de onde isso tudo vem. Era o único lugar que me acolhia, sabe? Ser nerd pra mim sempre foi acolhimento. Até eu crescer e me tornar interessante pros homens e aí virar fonte de estresse e dor de cabeça. Mas quando eu era só a brother que batia figurinha com eles, a brother que falava com eles qual foi o Pokémon que o Ash capturou essa semana, a brother que sabia mais do Cavaleiro do Zodíaco do que eles, estava de boas, era legal. Eu era a guria que sabia qual era o X-Men mais legal, inclusive um dos meus apelidos, e aí você vai ter que assistir, ou melhor, ouvir um episódio no Maratona pra descobrir. Um dos meus apelidos já foi um personagem de X-Men por bastante tempo, diga-se de passagem. Então sempre foi uma dimensão de alegria e felicidade, algo que me confortava, que me alegrava quando o resto não me cabia. Eu não tenho uma coleção gigante de quadrinhos, mas a gente sempre que podia, minha mãe passava no sebo e comprava quadrinho pra mim. Inclusive, dei umas merda depois, né, quando eu cresci, porque eu sempre tive muito cuidado com as minhas coisas, então eu sempre tive os quadrinhos desde criancinha, e aí eu tive primos pequenos que rasgaram meus quadrinhos, e aí queria dizer que eu odeio vocês até hoje. Paz. Apenas família pra isso, né, gente? Cidades, cabeça e ódio, apenas. Mas sim, sempre foi uma coisa mais feliz pra mim, um momento mais acolhedor. Eu gostava de falar que eu era nerd, mesmo quando a galera virava a cara e torcia o bico pra ser nerd, porque eu me sentia mais uma dessas pessoas estranhas e vistas como idiotas e infantilizadas. No entanto, eu tinha uma galera que era igual a mim. Eu tinha uma galera que eu podia sentar e falar, olha só, você viu aquele episódio do desenho assim, assim? Mesmo que eu chegasse no meio da galera que tava, sei lá, assistindo o episódio Dragon Ball Z, e eu falasse assim, não, mas também teve um episódio Ursinhos Carinhosos. Foda-se, a galera também tinha assistido Ursinhos Carinhosos, eles iam falar comigo de boa, sacou? Eu ainda não... Eu tinha uma afeição, por exemplo, pelas princesas da Disney. Tinha. Mas a minha princesa predileta era a Mulan. Por quê? Porque ela não era branca, era o meu lugar ali. Ou a Pocahontas, mas a Pocahontas eu sempre tive assim, sabe, um problema como a Disney contou aquela história. Na minha época, eu só achava que eles tinham pego uma pessoa indígena e tinham vendido uma história idiota. Eu não acreditava naquilo que ela baixou a cabeça pro homem branco, então eu ficava meio assim, bonita, mas não vamos, não. A gente não vai aqui se relacionar. Depois eu cresci, aprendi história, a história não era exatamente aquilo, e aí mais ódio da Disney um pouco, não é verdade? Mas a minha princesa favorita sempre foi a Mulan. Por quê? Porque ela libertou a China. Ela era foda, sacou? E eu queria ser foda. Sempre fui a guria masculinizada, então eu era guria que dava porrada nos brother, então eu queria ser a guria que libertou a China. Tudo bem, não tinha como eu libertar a China, porque eu não sou chinesa, sou daqui de Salvador, eu sou uma mulher negra, não sou asiática, etc, etc. Vocês vão aí me desculpando, galera, né? Que seja dessa etnia, que fica aí chateada com minhas falas. Mas, era muito lúdico pra mim pensar todos esses universos, né? E aí depois que você vai crescendo, e eu nunca tive um momento que você para de assistir desenho, por exemplo, 30 anos nas costas do otaku, a vida é isso, né? Fazer o quê?
quê. Eu nunca tive esse momento assim, não, vou parar de ver Dragon Ball. Nunca tive esse momento, não, eu vou parar de comprar camisa de personagem. Não vou gastar dinheiro comprando boneco. Nem que fosse a lembrança do McDonald's eu comprava. Não importa. Eu tinha que ter ali aquele bonequinho do Mario. Vocês vão ter que lidar, sacou? Então, sempre foi um meio muito mais de felicidade e acolhimento pra mim, de suporte emocional e de, meu Deus, nossa, os ideais, né? Tipo assim, gosto desse protagonista aqui, gosto dessa personagem aqui. Não, é justa, é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que inspira. E aí, já vamos de cara que uma das personagens que eu escolhi é que eu venho com amor há mais tempo, é justamente uma professora. Todo um negócio de um arquétipo ali de querer ensinar as pessoas, guiar, moldar mentes. Meu Deus do céu, socorro, por quê? Não sei, estamos aqui, é isso, tô aí, inclusive na faculdade pra ser professora. Vou falar o quê? Me pegou pela mão e saiu me levando, sacou? A gente só faz o quê? Agradece, apenas agradecimentos. Meu percurso como uma pessoa geek, nerd, eu não sei te dizer exatamente como foi que eu me aceitei, mas eu lembro exatamente quando e o porquê. Eu sempre tive engajada nesse círculo, né, no conteúdo que era passado, mas de alguma forma eu era podada para ser a garota normal, várias aspas aqui ditas. Então eu consumia as coisas porque era o que passava na televisão, era o que tinha disponível para mim enquanto criança, mesmo tendo vagas memórias, porque eu não lembro muito desse período, mas eu lembro das coisas que eu assistia, e eu lembro que quando criança às vezes eu tinha que fingir que eu não gostava de certas coisas, mas toda sexta-feira eu tava na casa da minha tia e sentava no computador de meu primo pra jogar, tipo, um Need for Speed, que é um jogo de carro. Então, eu, de alguma maneira, tentava muito sustentar esse meu lado nerd geek, mas até um determinado ponto da minha vida eu tentava suprimir ele. Só que eu tinha meus métodos, né, de conversar sobre, de manter isso na minha vida, como, por exemplo, a minha digníssima melhor amiga, que também não está aqui, mas que também é uma grande blogueira nerd. Não fala sobre coisas nerds, mas ela é uma blogueira nerd. Alô, Iaquinho, estou lhe citando. E quando chegou o meu ensino médio, se eu não me engano, no meu primeiro ano, entraram pessoas na minha escola, que até hoje eu os mantenho por perto, com um pouquinho de dificuldade, mas os mantenho, que me falaram, olha, tá tudo bem você ser isso que você é. Tá tudo bem você gostar de mangás e gostar de animes. Tá tudo bem você gostar de super-heróis. Tá tudo bem você gostar das músicas que você escuta. Porque no mundo, assim como no mundo geek, no mundo da música também, se você falar que você gosta de uma determinada banda, principalmente se for uma banda de rock, os roqueiros, que raiva dos roqueiros, você fala, não, é porque eu gosto de, sei lá, vamos falar um dos meus grupos favoritos aqui, você gosta de Beatles? Então você tem que me dizer aqui agora qual é o nome da cidade que John Lennon nasceu, mas não só o nome da cidade, o nome da rua, o número da casa e qual foi o horário e o hospital qual ele nasceu. Eu falo, amigo, eu gosto deles, eu não sou um stalker e muito menos sou da família, mas até aí tudo bem. E tipo, isso me irrita até hoje, porque falar, por exemplo, que gosta de anime, você tem que saber tudo e absolutamente tudo, ou que você gosta de jogos, porque você tem que ter jogado tal jogo. Eu falei, não, eu não joguei. Eu gosto de jogos, mas eu não joguei aquele jogo. Sei da importância, mas isso não me faz menos, sei lá, gamer ou... Mas, falando nesse contexto, eu acho que foi realmente no meu ensino médio que eu me permiti gostar das coisas que eu gostava, sem ter vergonha de dizer que eu gostava, sem precisar suprimir porque as pessoas não iam me aceitar. E acho que até hoje existe isso, né, da gente tentar manter esse lugar, mas... é besteira, sabe? Sou uma psicóloga nerd, fanfiqueira mesmo, que adora um yaoi. Um BL tailandês. Traz os BL tailandês aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, a Lê tava lendo fanfic antes de vir gravar o podcast. E tudo bem, sabe? Eu acho que é uma maneira de você manifestar quem você é. E o seu belo íntimo. E eu hoje guardo esse meu lado geek com muito carinho. Pois começou nas princesas da Disney e nos Pikachu. E hoje eu tô assistindo e chorando com anime de vôlei. Então vamos nessa, né, amigos? E assim, eu acho que uma coisa que foi meio que unânime em todas as falas foi essa questão da estranheza, né? De termos sido acolhidas
perdidas nesse universo por causa dessa coisa estranha, né, que nos ocorria, né, como a gente se sentia deslocada, né, das vivências ou dos lugares, dos grupos que a gente deveria estar inseridas naquele momento, né. Confesso que até hoje eu me sinto estranha, mas não é uma estranha que eu quero soterrar, que eu quero recalcar, que eu quero, sabe, afastar. Eu me apropriei muito dessa estranheza que no sentido faz muita parte da minha autenticidade. Então eu fico só aquele TikTok. Mostre quem você é e o que você faz na sua vida. Então, tipo assim, eu mostrando, entendeu? Metade da minha perna tatuada com Harry Potter, um cabelo rosa, né? Isso não diz respeito sobre a minha competência ou a minha ética profissional. Mas isso, diferente do que é pregado, por exemplo, na faculdade de psicologia, né? Parece que o psicólogo é uma tela em branco e é só isso que o cliente vai receber da gente. E não é isso, né? Eu tenho uma identidade, eu tenho uma afinidade e hoje eu percebo quanto os meus clientes se parecem, né, comigo nesse sentido, né, se identificam. Então, nesse sentido de heroínas da vida real, né, acredito que todo mundo aqui dentro da sua área ou de outros espaços, né, percebe que tem pessoas próximas que colocam discursos do tipo, não, mas aí você pensa, nossa, eu me identifico com isso, né? E acho que a gente acabou de perceber isso nas nossas próprias falas, né? Tipo, que uniu todo mundo aqui, querendo ou não, é essa estranheza, né? É esse lugar. Então, acho que tem essa transformação, é diferente do que era antes, quando a gente tava ali se sentindo deslocada e tal. Não que hoje em dia, por exemplo, com angústia, o que eu vou fazer? Inclusive, quando acabar o podcast, vou assistir episódios de Modern Family, porque WandaVision fez isso comigo e agora eu fico lá, entendeu? Assistindo. Então a gente vê como esse lugar, né, se modifica, mas mesmo assim ele ainda tem muitas raízes das coisas que aconteceram, né, ou das coisas que disseram pra gente, ou das coisas que a gente aprendeu que deveria ser. Enquanto a gente tava falando aqui, eu tava relembrando, porque, bem, a gente convive com Victoria, a gente convive com a jornada do herói. Em especial, a jornada da heroína. Então, poxa, eu duvido que alguém encontre um menino que, sei lá, com 10 anos de idade falou, eu sou nerd, eu sou geek, teve que parar pra explicar o tanto de coisa que uma mulher tem que parar pra explicar, ou que lidar, ou que aceitar na sua própria estranheza, quando ela resolve que ela gosta sim de anime, ela gosta sim de lá das fanfics de 250 mil palavras, né? Ela gosta de sofrer por viado, entendeu? E a Oi é isso. Então, tipo assim, a gente tem que passar por muita coisa pra poder sequer ocupar um lugar de dizer assim, eu gosto de tal coisa. Eu hoje realmente faço assim, igual a Vitória. Na verdade, a gente se apoiou um bocadinho de tipo, é isso aí mesmo, eu sou geek mesmo, eu gosto de falar de personagem 2D mesmo, 90% do meu dia. E isso não afeta em nada nas minhas competências, na verdade ajuda a construir mais ligações. E é sofrido você simplesmente chegar lá com seus 20 e tantos anos de idade e virar e dizer assim, gente, desculpa, eu não respondi a sua mensagem porque eu tava assistindo Boku no Hero, entendeu? E a gente aceitar pra gente mesma que isso não muda em nada nas nossas competências é custoso, é difícil. Eu tava me sentindo extremamente contemplada quando a Yasmin tava falando, né? Ela falando não, porque eu sou fanfiqueira mesmo, porque eu leio a Oi mesmo, porque eu assisto BL mesmo, todos tailandeses, filipinos, taiwaneses, vamos, amém, estamos aqui para pregar a palavra. Estou me sentindo muito acolhida neste espaço, neste momento, já quero fazer amizade para toda a vida. Então, com relação ao bom e velho preconceito que a gente sofre enquanto mulher nesse meio. Eu sempre fui, e é meio que um traço da minha personalidade que eu tento moldar hoje em dia, mas eu sempre fui muito combativa. Então, se qualquer macho virasse pra mim e falasse, prova isso, que você é nerd mesmo, me falar não sei quantos capítulos, eu ia sentar e falar os 45 capítulos e provar que eu sabia mais do que ele, porque eu sou esse tipo de mulher. Infelizmente. Hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei bastante. Então, se o macho vira pra mim e fala, prova aí que você é nerd, eu falo, vá se fuder. E é isso, sabe? A gente modifica as táticas que a gente utiliza de enfrentamento, né? Pra lidar com esse tipo de comportamento babaca de homem. Graças a Deus, eu fui agraciada pelos céus, e aí eu tenho a oportunidade de passar vergonha com mulher também, né? Nunca aconteceu. Mulher nenhuma olhou pra mim nunca na vida quando estava me queixando no Tinder e falou, e aí, que mangá você tá lendo? Nunca existiu isso. Pelo contrário, se eu falo que mangá, ela me fala, me indica outro tipo de coisa, sabe? Outro tipo de relacionamento. Por isso aí estamos sempre perguntando pra pessoa que é bissexual, pansexual, roda aí dos outros lados, corta dos dois lados, não é verdade? Por que gostar de homem? Ninguém gosta de homem, não é verdade? Se sexualidade fosse escolha,
Ninguém gostava de homem. Ninguém. Nem homem gosta de homem. Pelo amor de Deus. Gosto do que, né? Assim, difícil, complicado. Mas depende muito da tática de enfrentamento, né? Que você traz pra sua vida. Eu sempre fui muito do não vou botar a cara, vou brigar, vou reclamar mesmo, vou falar na cara que você é babaca. E depois de um tempo, quando eu saí do armário, quase 10 anos atrás, eu decidi que eu não tinha mais por que esconder quem eu era em nenhum tipo de esfera na minha vida. E aí, que eu tinha o mínimo de vergonha e dignidade que eu ainda possuía, ficou lá atrás. E aí não teve mais esse negócio de falar assim, ah não, mas você é o quê? Escreve fanfic? Escrevo sim. Inclusive super bem conceituada na Youtree. Não passo pra ninguém porque tenho vergonha, mas já falei que sou. É isso. Tamo aqui pra dizer apenas que sou mesmo. Ah, mas você vê dorama na cidade. Vejo. Ah, mas você chipa viado. Chipo mesmo. E se você reclama, eu chipo você com alguém. É isso. Tamo aqui pra isso. Se você achar ruim, tô nem aí. Porque às vezes, e principalmente dentro da nossa sociedade, que é 100% construída com base em julgamento, é sempre alguém olhando pra você e te julgando pelo seu cabelo, pela sua cor de pele, pela roupa que você veste, seu poder aquisitivo, seu nível de inteligência, ou ainda pior, que não é necessariamente inteligência, mas se você tem ou não ensino superior, se você tem ou não essa graduação, de que universidade você veio, etc, etc, etc. Quanto mais você refina, pior fica a situação. Ligar o foda-se é necessário demais. Necessário demais. Eu só consegui, honestamente, viver e sei quem eu sou, assim, sem pedir licença. Você gosta, você gosta. Você não gosta, você que se foda. É isso. É por isso que Belos está nesse podcast, meus amigos. Porque tá na cara que a mulher inspira, né? Porque eu olho pra ela e faço... Olha aqui as palmas que o nosso outro editor não gosta, eu vou colocar nesse podcast. Que merece toda a aclamação possível. Mentira, né? Gente, não se inspira não. Nesse momento eu tô falando com vocês com a mão cheia de Super Bond, toda colada. Não se inspira em mim, não. Tem cola, inclusive, aqui na minha orelha, porque na hora que eu botei o fone pra ver se ia pegar, passou por orelha. Não se inspira em mim, não. Eu claramente não sou um bom modelo de adulto. Mas faz parte inspirar as falhas também, né? Nas falhas a gente também aprende. Então, assim, mas voltando, eu concordo, assim, né? Que cada um tem um mecanismo de enfrentamento, né? Mas que, mesmo assim, as mulheres são o tempo todo oprimidas na sociedade. Então, é o tempo todo uma pressão pra ser silenciada, uma pressão para entrar em um padrão, uma pressão para, né, mostrar mais serviço. Então a gente está o tempo todo vivenciando isso. Só que eu acho muito importante realmente ligar o foda-se, né? Porque assim, hoje eu dou cala a boca fazendo o meu trabalho. Eu não preciso provar para um homem nerd que eu li aquele tal quadrinho, entendeu? Porque o meu trabalho tá lá. Quem quiser consome, quem não quiser não consome, entendeu? Só ficou difícil pra mim, por exemplo, né? Nesse mundo podcaster, ainda estou aprendendo, né? Então como é que eu, né, vou me impor aqui, né? Mais cedo a gente tava no quebra-gelo, porque sim, tem uma sala quebra-gelo antes, né? Pra gente começar a gravação. E eu tava falando sobre esse movimento, que agora fugiu da minha mente, que eu não lembro qual é o movimento que eu estava falando. Que é da necessidade de precisar saber do mangá, ó, da HQ, para poder falar da série. E aí, eu já estou aqui reclamando que se Kevin Feige foi lá e construiu 10 anos de universo cinematográfico, que de certa forma diz toda a HQ, é porque ele quer uma coisa diferente, entendeu? Se eu assistir os filmes, eu posso falar dos filmes. Se você quer falar das HQ, você vai falar das HQs separadamente. Oh, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele tem um privilégio de ser o quê? Homem. Porque no dia que Patty Jenkins, né, não fez do jeito que as pessoas esperavam que ia rolar em Mulher Maravilha 1984, não tô passando pano, todo mundo ficou falando por que uma diretora mulher não deu jeito naquilo, e eu tipo, gente, bora pra realidade que assim, a gente não sabe o que acontece ali nos bastidores, não, a gente não sabe o tanto de poder que essa mulher tem pra controlar essa narrativa, então assim... Ela também é assalariada. Não, né? Patty Jenkins, estamos aí, né, amada? Então, assim, não tão assalariadas quanto você, porque com certeza o seu salário é superior ao nosso, mas assim... mas, entende? Não, mas aí, agora pegando outro gancho, porque agora eu esqueci do que eu ia falar lá no Quebra-Gelo, são universos diferentes. Eles não se anulam, né? Eles se integram de alguma forma, né? Eles conversam. Então, assim, eu tô meio cansada, muito cansada, e aí eu ligo foda-se mesmo, né? Por exemplo, criar rivalidade, né? Entre duas empresas famosas, como Marvel e DC. Cara, eu tenho as duas, eu tenho um vasto universo nas duas coisas, por que não consumir, né? Com aquele que eu me identifico talvez mais do que com o outro. E aí tem um outro adendo, criar rivalidade entre personagens, né? Comparar a jornada
jornada de personagens femininas, por exemplo, né? Do dia que eu tenho que... das quantas vezes que eu tive que ler ou ouvir Capitã Marvel e Mulher Maravilha, hein? Eu fico, gente, bora com calma, porque entendeu? Mas no sentido de comparar uma jornada com uma outra, uma vivência com uma outra, sendo que cada uma fala de um lugar, né? De uma vivência, de uma experiência completamente particular. Então, eu reflito nisso também, e vejam, né? Há quem diga que cultura nerd, quadrinhos, enfim, filmes de heróis, etc, não tem nada a oferecer. Olha o tanto de coisa que a gente já falou de um veículo que, inclusive, é um veículo de massa, né? Porque filme de heróis, gente, está sendo feito a rodo. Série, esses tipos de produções estão aí sendo, né, colocadas para rodar o tempo todo, então a gente está consumindo. Então, são formas de perpetuar estereótipos, são formas de perpetuar comportamentos racistas, homofóbicos, e etc. Então, assim, se a gente assiste também sem um olhar crítico, a gente deixa passar muita coisa. E aí eu acho que isso também pode contemplar um pouco do que a cultura pop fez por nós, né? A gente consegue pensar em realidades que são fantasiosas, mas nos ajudam a perceber certas coisas diferenciadas. O que aquele tratado de Sokovia fez? E todo mundo ficou, dividido. O que a gente ia fazer? E se fosse na nossa realidade? O que a gente pode adaptar para a nossa realidade? Quais são os privilégios que políticos têm na nossa realidade que se aproxima daquela realidade fantasiosa? Incrível, vamos dizer assim. A gente consegue pegar aí algumas coisas que passariam desapercebidas e por estarem na tela do cinema a gente presta muito mais atenção, entendeu? E eu acho isso incrível em filmes fantásticos, em filmes, seja de heróis, seja de princesas, seja de Guerras nas Estrelas. A gente sempre vai conseguir reparar alguma coisa que parece demais com a nossa realidade. É igual assistir Game of Thrones. O que é Game of Thrones? É uma grande série de política, porém que tem dragões. Então, realmente, eu acho que dá pra construir... Dragõezinhos que morreram, infelizmente. Justificou tudo assim, o que aconteceu aqui nesta merda, né? Mesmo vida longa, a gente queria, não teve roteiristas. Eu tenho certeza que tem um grupo no WhatsApp dos roteiristas, né? Como ferrar uma série estrelando os roteiristas de Game of Thrones. Em seguida, vem os roteiristas de Sabrina e outras, assim, zilhões de séries que a gente pode citar aqui. Isso vai dar processo? Não, né? Eu espero que não. Não tem advogado, não. Ninguém que tem. Mas é isso. Realmente, essas realidades fantásticas e fantasiosas nos dão um olhar novo, uma lupa diferenciada para poder acessar aí certos conhecimentos que a gente ignoraria na nossa realidade. Eu tava pensando nisso, né, da construção, acho que mulher dentro desse universo, e eu acho que existem muitas fases, principalmente de amadurecimento dentro dessa construção, porque mesmo consumindo muita cultura nerd e tendo muitas maneiras de se identificar e de projetar aquilo que você é em personagens, também existe muito do que nossa sociedade é dentro daquilo. E você acaba introjetando certas coisas. Você acaba introjetando alguns preconceitos enraizados e situações que são adoecedoras, mas que acabam lhe mantendo no status quo. E esse mesmo mundo lhe faz perguntar: por que eu tô fazendo isso? Por que isso é realmente aceito? E começar a questionar certos padrões e identificações. E dentro até falando, né, dentro desse lugar de fala como psicólogo e tudo mais, a gente consegue fazer muitas boas análises dentro disso e dentro das histórias e como a gente pode falar. Eu queria muito trazer uma personagem que não é exatamente uma heroína, uma princesa, de uma série de livros bem famosinha, né, Corte de Espinhos e Rock, que eu acho o desenvolvimento dela muito bom. Que ela sai de um lugar de ser uma mulher forte para uma mulher que sofre com um relacionamento muito ruim e para uma mulher forte de novo e que constitui uma jornada da heroína e não uma jornada do herói muito boa, em que ela percebeu a sua força, em que ela percebeu as coisas erradas que estavam acontecendo na vida dela e as situações tóxicas em que ela foi colocada, em que ela se colocou, e que eu entendo porque muita gente desgosta da história e também entendo porque muita gente gosta da história, inclusive eu, mas que foi uma das histórias que me fez perceber, olha, existe uma faca de dois gumes aqui, e existe uma faca de dois gumes em todo aspecto cultural, pop, seja música, seja
audiovisual, seja livro, seja mangá, seja anime, sei lá, seja tudo. Mas eu acho que desenvolve muito a minha constituição como mulher, porque foi ao aceitar esse meu lado que eu comecei a questionar muito o mundo. Eu comecei a questionar padrões, que eu comecei a questionar situações, preconceitos e etc. E que talvez hoje eu tenha uma visão do que é e de questões sociais que talvez se eu não tivesse aceitado e abraçado realmente isso, eu não teria. E eu agradeço todos os dias por eu não ter aberto mão disso. E é isso aí. Quando eu era muito pequena, eu sempre procurei personagens que eu pudesse me enxergar de alguma forma. Eu sempre fui a maluca da representatividade em todas as coisas que eu consumia. Então, se não era uma personagem que se assemelhava a mim fenotipicamente, era uma personagem que se assemelhava a mim nas características de personalidade. E felizmente, ainda que difícil, né, nos anos 90, sendo uma criança dos anos 90, encontrar fenotipicamente representatividade pra mim, eu ainda tive ali uma personagem negra em Caverna do Dragão, eu ainda tive ali a Aurora nos quadrinhos. Mas ela sempre foi uma personagem a qual eu me apeguei muito, não só porque enquanto personagem ela me inspirava demais, a pessoa que ela era como parte do X-Men, mas porque ela não era só a heroína forte que controlava o tempo nos X-Men. A história da personagem é extremamente complexa, né? Ela é uma pessoa que vem de uma linhagem de sacerdotisas quenianas. E aí, muito jovem, a família dela sai do Quênia, vai ao Cairo. E lá os pais dela morrem. E aí ela se torna uma órfã e é acolhida depois de muito tempo na rua por uma gangue. E ela se torna uma batedora de carteira. E ela está em constância durante sua história entre caminhar pela linha do que é justo e correto e fazer o que você pode fazer com o que você tem no momento. E aí ela caminha por essa linha e ela se torna uma batedora de carteira. Anos mais tarde ela faz parte de um grupo de mutantes revoltados e que é os Morlocks, né? Antes dela efetivamente se filiar aos X-Men. Ela sempre esteve em questionamento. Muito que a gente pega, né, da cultura mainstream, do que é passado da personagem pros filmes, pros desenhos, não, a Aurora é aquela pessoa equilibrada, a professora, controla, que dá conselhos. Ela é tudo isso. Mas ela também é a pessoa que, quando tem que descer o raio no Thor, ela é a pessoa que desce o raio no Thor. Ah, não, mas ele é o deus do trovão. Mas a feiticeira da magia elemental é ela, pai. Até o machado, até o martelo dele, ela levanta. Inclusive, ela tem um próprio, diga-se de passagem, que fizeram só pra ela. Esse é o nível do poder desta mulher, desta feiticeira, dessa mutante. Ela é literalmente uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Eu amo, inclusive, extremamente representada por Rick Renner aí. É um personagem extremamente dual, que me ensinou desde cedo que ninguém é feito apenas de qualidades, ninguém é feito apenas de defeitos. Que você tem que encontrar um equilíbrio dentro de si mesmo, porque não existe sempre a possibilidade de você transbordar nos outros, né? Você não tem como se doar apenas, você não tem como explodir apenas, você não tem como se reprimir apenas e você não tem como refletir apenas. Todos nós somos formados dessas multifacetas e dessas dualidades. E sempre foi algo muito bonito pra mim o quanto alguém que em inúmeros momentos teve uma jornada falha, que inclusive jurou não matar depois de ser obrigada a matar alguém numa situação de vida ou morte, foi uma pessoa que, mesmo com muito ódio no coração da sociedade que maltratou e destratou ela por inúmeras razões, ainda assim escolheu o caminho certo, ainda assim escolheu trilhar, vou colocar uma aspa aí, o caminho do bem, porque no final do dia ainda é mais importante, na reflexão dela enquanto personagem e algo que me inspirou, ser alguém que vai agir de forma positiva na vida dos outros. Não tem elogio no meu coração maior do que quando alguém olha pra mim e fala: não, você impactou na minha vida de uma forma positiva. Sempre é a melhor coisa que você vai poder dizer pra mim. Assim, não, você me marcou porque você fez isso aqui e eu aprendi alguma coisa com você. E eu compreendi alguma coisa e é por isso que eu gosto de você. Não elogia a minha inteligência, não elogia a minha beleza. Fale pra mim assim, não. Eu agi de alguma forma que te ajudou a impactar e que te ajudou a melhorar a sua vida. É muito... peguei essa personalidade da personagem e vivi pra mim?
eu me arrependo de maneira nenhuma, honestamente. Talvez uma coisa que eu preciso levar pra terapia, eu não sei, tem 3 terapeutas aqui, vamos lá, quem sabe elas me digam. Ai, querida, você precisa se tratar. Não sei. Pode ser, quem sabe. Mas é algo que eu sempre acreditei que, refletindo sobre o caminho alheio e refletindo sobre os problemas que as pessoas atravessam, você também consegue refletir a sua própria história, você também consegue aprender coisas, e eu sempre fui muito de aprender pelos erros dos outros. Se eu vi que você quebrou a cara fazendo algo de incorreto ou trilhando um caminho que vai te causar dor, eu já olhei por ali e falei, não vou viver essa experiência, não vou estar querendo. E se eu puder virar pra alguém mais tarde e falar, olha só, nesse caminho tem espinho, melhor calçar um sapato, eu vou. Eu acredito que quando a gente trata não só de cultura pop, mas de qualquer conteúdo que a gente consuma, né, pro lazer, a gente tem que sempre levar um pouco do que você tira dali, metaforicamente falando, como você aplica aquilo na sua vida, no que aquilo te enriquece, e criticamente falando, não, essa obra aqui não necessariamente é perfeita e incrível, tem seus defeitos. Obviamente que esse tipo de reflexão crítica só vem com conhecimento, né, e com reflexão muita, mas é sempre bom a gente deixar um pouco a carteirinha do fã do lado e pegar um punhadinho de sal e falar, não, olha só, nessa obra aqui existem esses e aqueles problemas, no entanto, a gente não precisa tacar ela no lixo, ela ainda me acrescentou daquela forma. Hoje, já mulher mais velha, eu ainda tenho vários problemas e vejo vários defeitos em X-Men. Eu vejo vários momentos que a escrita de um ou outro diretor modificaram características nas personagens e fizeram elas serem aquele personagem, né, ou se bem fora, o personagem fora do personagem. E isso obviamente impacta a forma como a gente percebe aquele personagem que a gente gosta ou que a gente desgosta, depende de quem estiver mandando na run do X-Men em questão. Mas algumas características nunca mudam e elas não só ajudaram a fomentar quem eu sou, mas elas ajudaram a me perceber o mundo com um pouco mais de modéstia, humildade e um pouco mais de afeto. Por ela ser um personagem que tá sempre tentando ajudar e tentando encaminhar outras pessoas, principalmente com base nas coisas que ela viveu e com base nas coisas que ela sofreu, eu sempre enxergo que o caminho, ainda que tortuoso das outras pessoas e do mundo como um todo, existe uma solução. E que às vezes, maior parte das vezes, é mais fácil ouvir, acolher e dar a mão do que você simplesmente rejeitar e brigar. Obviamente não dá pra aplicar isso sempre, né? Eu não vou estender uma flor para quem tá querendo me dar um tiro na cabeça, mas sempre que possível, o acolhimento e o diálogo é uma possibilidade que eu prefiro levar. E é um dos grandes, digamos assim, uma das grandes lições que a personagem em si, que a Aurora, a Tempestade, me deu. Eu acho incrível, assim, que X-Men, e nós 4, enquanto uma geração que foi formada junto com o horário que ele passava meio-dia, né? A gente consegue perceber as diferenças de uma forma completamente diferente, né? Porque a grande pauta do X-Men é que os X-Men, eles são diferentes, eles são minoria, eles são perseguidos e às vezes realmente tem que ter o diálogo, às vezes realmente o diálogo não resolve, tem que mandar um raio na cabeça para poder resolver o problema. E eu acho que isso acabou assim, marcando demais a nossa geração mesmo, sabe? Da heroína que me inspira, eu já falei da Tenente Uhura, já falei da Padmé, da Leia. Eu separei a Tsunade, que eu fiz assim, acho que eu vou fazer um naruteiro passar raiva em algum canto essa semana. A Tsunade, ela é neta do primeiro Hokage, o Deus Ninja, e ela é escolhida para ser a 5ª Hokage. E aí existe toda uma discussão e no fim das contas a Tsunade é a única que é capaz lá de carregar o manto do Hokage. E ela é uma gênia, eu adoro a Tsunade, porque assim, ela olha para o mundo ninja e ela pensa que ela vai inovar. Ela pensa que tá na hora de cada equipe ninja ter um médico ninja para poder cuidar de todos dos guerreiros lá que se machucam. Sei que não é guerreiro, gente, sei que é ninja, mas veio da palavra. Enfim, se você tá numa guerra, é importante você ter um médico por perto para te ajudar a se recuperar quando você se fere, né? E ela se preocupa com isso. Ela instala
isso na vila e faz toda a diferença. Enquanto Hokage também, ela pega lá a Sakura como aprendiz e ela continua perpetuando ali com a Sakura, com a Ino e depois com outras crianças que vão crescendo, se tornando ninjas, aprendendo técnicas médicas para poder manter as pessoas saudáveis durante uma batalha. Eu separei também aqui a minha vilã querida, né? Eu separei a Malévola. Eu olho muito para a história da Malévola porque eu vejo essa questão da dualidade na Malévola. Eu nunca gosto muito do herói que vê as coisas muito fácil, igual a mocinha de novela, que é sempre positividade, afirmatividade e felicidade no final. E a Malévola representa muito disso para mim, porque provavelmente ninguém vai ter entrado em contato com esse livro, mas existe um livro apoiado pela Disney que conta a história da Malévola, o lado dela da história. E fala das dificuldades que ela teve na vida. Não parece tanto com o filme, né? Mas se fosse assemelhar, é com o primeiro filme. E mostra que ela também teve suas dores. Ela também teve o que transformou ela numa pessoa má, numa metamorfa ruim, vamos dizer assim, uma cruel que quer matar a princesinha. Então, eu acho muito interessante essa questão da dualidade. Ninguém, eu tenho certeza que ninguém, lugar nenhum no mundo que ouvir esse podcast, vai ser 100% mocinha, princesa Disney, que nunca quer meter o socão em alguém que tá falando besteira, que nunca passa por nenhuma dificuldade, nunca encontra nenhum entrave. Isso vai servir para homem e para mulher. A gente sempre tem aí os dois lados. A gente pode chamar de dois lados, mas na verdade somos multifacetados. A gente é bom, a gente é ruim, a gente é calmo, a gente é estressado, a gente sabe ser paciente quando precisa, a gente sabe falar mais alto quando é necessário também. E eu acho que as minhas heroínas aqui, elas refletem muito isso. Elas refletem essa possibilidade, essa não só dualidade, essa multifacetalidade, esse universo aí de chances. Então, eu não sei por onde eu começo das duas que eu separei, mas eu vou começar pela Ravenna. Eu escolhi a Ravenna por ser... ela é denominada como anti-heroína, né, por vários lugares, mas eu não consigo visualizar assim totalmente. Eu acho que é um conceito ainda muito deturpado na cultura geek, o que é ser herói e o que é ser anti-herói. Mas, enfim, eu escolhi a Ravenna por vários motivos. Eu acho que, por mais marvética seja, ela foi uma das poucas personagens femininas no mundo dos quadrinhos que eu olhei e falei, ok, talvez eu consiga me identificar com isso aqui. E só pra... A nível de contexto, a Ravenna, ela é uma meio humana, meio demônio, filha de Trigon, lá em Azeroth. E eu não vou entrar muito na história dela, e no fim ela terminou, né, sendo uma das fundadoras dos Jovens Titãs. E o que mais me chama a atenção nela é o fato dela ser, apesar, mesmo com a personalidade calma e tudo mais, ela faz de tudo pra entender a própria dualidade, pra entender que mesmo com esse lado humano que quer cuidar da humanidade, ela ainda é o que o seu pai era, ela ainda é um demônio. E o que me fez me apegar a ela foi, assim, geeks e nerds de plantão dos quadrinhos que morram nesse exato momento. Mas é um episódio dos Jovens Titãs que passava na Cartoon Network, inclusive, melhor abertura pro filme O Meu Amo Vocês, em que ela se perde dentro da própria mente e aparecem várias Ravennas. E a roupa dela muda de cor, dependendo de qual Ravenna ela era naquele momento. Se era a Ravenna feliz, se era a Ravenna triste, se era a Ravenna amável, a Ravenna com raiva. Então, era literalmente o Divertidamente da Ravenna. E lá dentro, todas essas Ravennas lutavam com esse pai, com esse mal que ela tentava, a custo de tudo, evitar, e sem perceber que fazia parte dela. E foi naquele episódio em que ela falou, não, eu tenho que abraçar isso aqui também. É uma parte de mim, querendo ou não, essa relação que eu tenho com o mundo do meu pai, ou com o que meu pai é. Meu pai é um vilão, beleza, tudo bem, mas eu não sou isso. E aqui a gente abre parênteses para falar assim, oi Todoroki, tudo bom? É a mesma coisa, né? Você não é um Endeavor, mas você tem umas coisas dele. Tá tudo bem. E eu abraço muito ela por isso, porque não é à toa que ela também é chamada de bruxa. Oi, tudo bem? Eu, bruxa, oi. Enfim, eu gosto dessa dualidade que ela traz. Ela é amável do jeito dela, ela é forte do jeito dela, ela é má do jeito dela, mas ela é tudo, ela é uma completude. É de uma frase que eu ouvi hoje: não existe mulher que vai de um ponto a outro. A mulher é cíclica.
A mulher passa por fases várias vezes no mês, várias vezes no ano, várias vezes num dia, várias vezes numa semana. Nós somos cíclicos, estamos sempre voltando. E nunca é um cíclico que volta para o mesmo ponto. É um cíclico em espiral. A gente vai e volta, passando das mesmas sensações, mas de maneiras experientes. Uma hora eu vou estar triste, uma hora eu vou estar feliz, outra hora eu vou ser perfeita, outra hora eu vou ser totalmente imperfeita e tá tudo bem. E a outra personagem que eu trouxe é uma personagem talvez não muito conhecida, por ser a personagem de uma trilogia que eu amo e que infelizmente é conhecida, mas infelizmente já não é mais publicada, que é pelo menos aqui no Brasil, que é a trilogia Feita de Fumaça e Osso. E aí eu escolhi a personagem Carol, que... Assim, gente, como é que eu explico essa trilogia? Eu sou apaixonada, eu terminei de ler ela no início desse ano. É um mundo em que é uma fantasia baixa, que acontece parte aqui no mundo dos humanos e parte em uma outra dimensão, em um outro universo, em que anjos e quimeras lutam há séculos. E aí você fica tipo, meu Deus, anjos e seres que têm pernas de cervo e corpo de leão e cabeça de ser humano e asas de corvo, e você fica, meu Deus, que perfeito. E a Carol, ela é uma quimera, ela é derivada de uma quimera. Não daremos spoilers aqui, mas dá pra entender. Furries, alô Beastars, dá pra entender que ela faz parte desse mundo logo no início. E apesar dos apesares de ser uma fantasia que tem um romance, eu gosto muito do desenvolvimento que a autora dá pra Carol, porque ela descobre o que aconteceu com ela, né, com a vida dela, sobre esse mundo, sobre todas as questões dessa guerra que acontecem há séculos, e ela se prepara para essa guerra, abrindo mão de uma paixão, mas sem nunca abrir mão da sua própria vulnerabilidade. Uma vez eu conversei com Vicky sobre isso, porque para sermos mulheres fortes, nós temos que abrir mão daquele sentimento e daquilo que chamam de fragilidade. O que é ser frágil, gente? Por que você ter sentimentos e chorar e se apaixonar ou ficar, sei lá, de boiolice por aí, por alguma coisa? É ser considerado frágil? Porque cá pra nós, eu, dentro da minha visão, tanto como estudante de psicologia como uma pessoa que se interessa por saúde mental, a pessoa mais frágil é aquela que não tem contato com os próprios sentimentos. A pessoa tá um triz de surtar porque não tem contato com aquilo que a faz sofrer, porque não tem contato com aquilo que é mais feio dentro de si. E aí a gente volta pra Ravena. Ela fica um triz de quebrar porque tem medo de entrar em contato com aquilo que é ruim, com aquilo que a faz sofrer. Então, é um desenvolvimento que eu amo na Carol. Tipo, eu amo aquele cara, mas aquele cara, ele faz parte de um outro universo que fez o meu povo sofrer. Então, eu tenho que dar atenção ao meu povo, mas eu sei que eu amo aquele cara. Em determinado momento, ela para e pensa, não, eu posso unir as duas coisas. Eu posso amar aquele cara e, ao mesmo tempo, ser uma heroína para o meu povo. E nem foi uma heroína diretamente. Ela foi uma pessoa que guiou. Ela não pega o crédito para si e fala, não, fui eu que derrotei o monstro, fui eu que matei fulano, fui eu que fiz isso. Não, fui eu e um povo todo, fui eu e vários renegados, pessoas que têm características de diversos animais ou anjos que foram criados apenas para serem armas, que são filhos indignos, acho que é uma boa palavra, né? Bastardos que nunca terão uma ascensão na vida, foram feitos para irem morrerem e seu nome será dado para o próximo que nascer. Então, eu gosto dessa força, desse tipo, eu tenho a minha fragilidade, mas não é essa minha fragilidade que me faz uma pessoa fraca. Essa fragilidade me faz seguir além e lembrar dos meus objetivos. E eu quis trazer ela porque, infelizmente, eu acho essa trilogia um pouco injustiçada. E eu queria falar assim, alô Intrínseca, por favor, volta a publicar, por favor, eu te peço encarecidamente. As pessoas precisam conhecer essa trilogia, cara. Se tiver alguém interessado, por favor, conversa comigo, eu te digo, assim, de comprar nos sebos e tal. Só leia, por favor. Poxa, fiquei reflexiva. Porque como conheço todo mundo aqui, fiquei super linkando as heroínas com as histórias de vida das pessoas, assim, né? Não tava analisando não, viu, gente? Porque, assim, tô cansada dessa pergunta. Vitória, você tá me analisando? Não estou lhe analisando, mas acabo percebendo, né, como a identificação vai pela própria jornada, né, pessoal. Então, assim, por último, mas não menos importante, me, myself and I. Euzinha e eu mesma. E as 32 personalidades que moram dentro da minha cabeça. Fragmentado.
Vou falar das minhas heroínas. Na verdade, assim, eu tava com umas dúvidas, acreditem. Talvez quem me conhece já tá aí esperando uma determinada pessoinha, né? Um determinado movimento. Porém, acho que... Não, vai ter, com certeza, vai ter ela. Porém, vai ter outras pessoas aí que talvez não apareceriam antes, né? Então, eu queria começar falando de alguém não tão esperado, né? Que outro dia a Clécia me fez uma pergunta. Por que eu me incomodava quando começou o rumor de que a Agatha tava controlando a Wanda, né? No WandaVision. Amor, porque você tira a responsabilidade, né? A autoridade da personagem de criar a própria realidade dela. Porque tem que ter outra pessoa controlando ela. A vida da Wanda vai ser isso, ser controlada, né? Isso fala muito da minha história de vida, né? No sentido de que eu sempre percebi que eu estava sendo controlada por outras pessoas. Mas que eu tinha muitos poderes e que eu queria colocar pra fora. Eu só não sabia como fazer isso. Tem a piadinha de que a Wanda é a Jean Grey da Marvel, né? Eu não gosto dessa rivalidade que as pessoas criaram, porque eu acho que as duas têm coisas que são muito interessantes, mas diferem na forma com qual elas acessam coisas diferentes. Mas não, a minha personagem não é a Wanda. Wandinha, você fica pra próxima, tá, amada? Prometo que vai ter coisa aí vindo com você, porque tá no meu coração já, né? Eu tô querendo aqui, ó. Mas a minha personagem é a Jean Grey, né? Do X-Men. Porque que eu sempre ficava completamente obcecada por Jean Grey. Porque, primeiro, que o poder dela era mental, né? Ela tem um poder de controlar e de lidar com a mente. Então eu já ficava, já uma coisa assim, já dava um prelúdio das minhas coisas, né? E segundo, que ela tinha tanto poder a ponto dela se descontrolar que tem, né? Quando ela vira a Fênix Negra. Não, Sophie, te amo, mas não é desse filme que a gente tá falando do desenho mesmo, amada, porque do filme a gente vai deixar passar sem pano, vai deixar passar mesmo. Então, assim, sempre ficava pensando que eu tinha muitas coisas que eu não conseguia controlar e que de alguma forma eu ia explodir. Só tinha um jeito, eu ia explodir porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas sempre também depois que eu cresci e comecei a compreender a história, me incomodava muito porque parece uma narrativa de sempre a mulher que tem muito poder, ela vai enlouquecer. Ela sempre vai ser assim, representada, né? Tudo bem, gente, eu sempre gosto de dar esse exemplo, as pessoas não curtem, mas é Daenerys, né? Eu vou construir uma personagem aqui que se fosse um homem e ela quisesse tacar fogo em tudo e ele tivesse, né, dragões, ia tá tudo ok, mas porque uma mulher, ela tá louca, ela tá descontrolada. Então eu sempre tive essa questão, como a Yas estava falando também, da vulnerabilidade. Eu sempre achei a Jean muito apaixonada, né, mas que ela reprimia de alguma forma as paixões dela, né, a intensidade dela, e por isso ela não conseguiu, né, em algum momento lidar ali com o próprio poder dela, porque as raízes desse suposto descontrole estavam também nas dores dela, né, e por muito tempo eu achei que era muito mais fácil não acessar as minhas dores, né, queridos ouvintes, do que realmente encará-los. Então a primeira de todas, assim, pra mim, é a Jean Grey, do X-Men. Mas a segunda, não menos importante, maravilhosa, eu vou contar só no final, porque agora eu vou passar a palavra pra minha tempestade favorita. Pode entrar, Bels. A minha segunda personagem, um personagem que não é protagonista de sua história, inclusive depois que a gente começou a conversar, eu acabei percebendo que eu não escolhi uma protagonista das obras, né? Não escolhi nenhuma protagonista. Eu escolhi pessoas que são protagonistas de sua própria história dentro de um universo em específico. E a minha segunda personagem é a Garnet, de Steven Universe, que não é também protagonista, mas é o personagem mais amado de todos. Se alguém falar que não é, eu bato. É isso. Não temos maturidade, apenas espanco. Desde o começo, de novo, aquele do... Tô aqui com 30 anos nas costas, mas eu ainda procuro pelo personagem que se assemelha com as características mais próximas a mim. Não é protagonista, mas deveria. No meu coração é. Eu não digo que não é protagonista, mas deveria, porque o Steven tem um lugar muito, muito importante. E eu só não tô trazendo ele em específico hoje, porque ele é homem. Mas só por isso mesmo. Senão eu teria trazido, inclusive. Mas tem lá no Maratona, vocês ouvem Maraminas, tem eu chorando falando de Steven Universe. A deixa, né, para o podcast, não é mesmo? Para que eu tome o controle mais vezes, onde falaremos de personagens masculinos que também, de alguma forma, né, contribuem para a nossa Constituição. Inclusive, ele é um desses personagens maravilhosos que eu passo o meu pano para a última temporada. Ele foi lá e espancou umas pessoas. Quantidade de trauma que aquele menino tinha, gente. Espancou pouco. Com a mãe daquela, eu teria espancado mais.
apenas. Mas desde o começo é uma personagem que me interessou bastante, porque a Garnet, tudo bem, gente, são pedras sapatônicas, a gente entende, mas ainda assim ela é uma pedra sapatônica preta com blackzão, entendeu? Preto com roxo, eu gosto bastante. Ela fala de um jeito legal, ela se comporta de um jeito descolado. A dubladora do personagem é a Estelle, que é uma cantora britânica que eu gosto muito. Inclusive, eu recomendo que vocês procurem para ouvir depois, porque Steven Universo é um desenho todo musicado. Então, a trilha sonora da primeira à última temporada, incluindo o filme, é perfeita. E é um desenho que é um desenho de criança, e aí você bota uma aspa de criança, porque eu queria dizer para vocês que poucas obras feitas, literárias, filmes, seriados, feitos para adultos, me ensinaram tanto sobre o que é ser humano quanto Steven Universo. Me ensinaram as dimensões da dor, me ensinaram as dimensões do respeito, me ensinaram tanto sobre perdão e ainda mais sobre perdoar a si mesmo. E a Garnet é essa personagem mostrada como muito forte desde o começo, a mais forte entre todas as Crystal Gems. Ela é literalmente a cola que mantém elas juntas. No entanto, ela também é um personagem extremamente vulnerável entre si, porque a Garnet é uma fusão. Ela é a fusão da Ruby e da Safira, que ambas, apesar de serem personagens completos e multifacetados por si só, também são personagens que têm suas carências e seus medos e suas inseguranças, e que em conjunto elas se tornam essa outra pessoa, esse outro ser que aprendeu a se identificar e a se sentir e se perceber como perfeito, porque ela é uma conversa. Ela é nada mais, nada menos do que o diálogo entre duas almas muito bonitas, que se complementam, sejam em suas inseguranças, suas infelicidades, suas felicidades, em sua sabedoria, no seu nervoso e sua impulsividade e a sua paciência e a sua calmaria. Ela é um ser perfeito, e aspas no perfeito, porque ela é um ser imperfeito. E a beleza disso pra mim é indescritível. Eu não vou chorar, eu juro pra vocês. Estou deixando aqui a minha... eu estou salivando, eu sei, mas eu não vou chorar. Mas a beleza de perceber o quão humano é um ser que não é humano é muito bonita pra mim, sabe? São seres amorfos que escolheram as personalidades e as formas femininas. Entre todas as coisas que poderia ser neste universo, elas escolheram ser mulheres. É muito poético pra mim isso, porque se você pode escolher ser qualquer coisa e você escolhe ser um dos seres mais perseguidos, no entanto, um dos seres mais bonitos e capazes de doçura, afeto, acolhimento e todas aquelas características que são tão caras ao meu ver, eu não tenho como descrever beleza maior. Eu não tenho como descrever maior profundidade. Steven Universo é uma obra incrível, eu não tenho como recomendar menos, assim. Chorei horrores, chorei feito uma vagabunda, aquele selo ali, sabe? Chorei feito uma vagabunda em todos os episódios possíveis, principalmente nas últimas temporadas. E enquanto Steven e as Crystal Gems cresciam, eu crescia junto com elas, eu aprendia muito sobre mim, eu aprendia muito sobre os meus limites, eu aprendia muito sobre respeito. E a Garnet me ensinou amor, porque ela é um ser feito de amor. É isso. Rapaz, por mim, pode acabar agora, porque assim, depois de um negócio desse, a gente fica até sem palavras, né? E assim, a mulher tá hidratada, porque se vocês vissem o tamanho da garrafa de água dessa mulher pra poder ela chorar, entendeu? Assim, é forte, achei bonito. Ai, vixe. Não chorei, viados, olha só. Mas se tivesse chorado, também ia dar um tom assim, inesperado. Em nenhum momento do Tamborcast, eu tenho certeza, aconteceu isso, entendeu? Nós somos a revolução. Até na pauta, gente. Onde é que a gente tava, pra onde a gente ia? Não, na verdade, a gente tá indo pelo caminho certo. A gente tá se encaminhando aqui para, né, finalizarmos nosso episódio maravilhoso, cheio de coisas emocionantes. E eu vou, né, fazer a minha fala final, citando a minha heroína, que é uma super heroína, que eu não vou dizer que eu devo tudo a ela, né? Que eu devo tudo a mim, mas eu devo muito ao nosso encontro, né? E a forma com qual acabei me identificando com ela e como as coisas, né, aconteceram. Que é Diana Prince, a Mulher Maravilha.
Princesa das Amazonas, por quê? Porque, assim, muitas coisas. Eu vou tentar resumir o porquê, né? Se não fosse por ela, não estaria aqui, porque já comentei. Fui parar no Maratona de Sofá para comentar Mulher Maravilha 1984. Se não fosse pela identificação que eu também tinha com ela, não tinha TCC, entendeu? Porque canalizei o arquétipo da heroína para dar conta de um rolê que foi um momento em que eu não tava mais a fim de dar conta de nada, mas a gente tinha que dar conta, né? Eu e a gente tinha que dar conta, mas aí, falando da minha própria experiência, eu tive que dar conta, né? Então, a frase final, né, do TCC é uma da frases do filme, né, do primeiro filme da Mulher Maravilha, quando ela fala pro Hades, né, eu sou Diana, né, princesa de Temícera, né? E aí ela reconhece o lugar dela, e quando ela descobre que ela não precisa de uma espada para matar o deus da guerra, que é irmão dela, né, inclusive, ela é a arma. E assim como muitas das personagens que foram citadas aqui, ela é dual, porque ela é metade deusa e metade humana, né? E muito se fala sobre a relação dela, por exemplo, com Steve Trevor, enfim, etc. E eu sempre reafirmo, Steve Trevor é necessário no sentido de que ele é a parte que lembra ela que ela também é humana, porque se ela fosse só deusa, ela ia no rolê de Hades ali, meu povo, e a gente tava arrombado, porque ela ia tacar fogo no negócio mesmo. Então, assim, ela apareceu pra mim muito porque eu estava habituada a ver muitos mais defeitos do que qualidades em mim. Então, eu estou muito habituada a achar que tudo em mim é muito ruim, né? Muito inferior. E o momento onde eu passei a me identificar, como uma deusa inclusive que é agraciada em muitas das suas criações, né, das versões de criações, por todas as deusas do Olimpo, ela carrega consigo várias versões e várias forças de várias outras mulheres. E querendo ou não, a minha criação foi muito mais por mulheres, né? Minha avó me criou, então assim, é uma mulher. Então todas as histórias da família estão ligadas a mulheres. Então em algum momento eu perdi isso, né? Em algum momento eu comecei a precisar disso, estar com outras mulheres que de alguma forma me inspirassem ou que me lembrassem que tudo bem eu ser uma mulher, que tudo bem eu ser vulnerável, que tudo bem eu me apaixonar, né? Eu posso ser uma donzela, né? No sentido de que, por exemplo, a Mulher Maravilha faz uma referência também a Atena, né? A Ártemis, né? No sentido de que eu posso ser feminina, aqui abre muitas aspas, fecha muitas aspas, mas nessa visão. Mas eu também posso ser uma guerreira, né? Isso, uma coisa não anula a outra, né? Então ela aparece para mim muito como esse meu próprio senso de justiça, que bom, quem convive tá aí, né? Para comprovar as duas aí. Meu forte senso de justiça a ponto de muitas vezes eu me utilizar desse grande senso para na verdade me torturar, né? Meu senso de justiça é tão forte que muitas vezes eu anulava quem eu era para poder fazer a justiça pelos outros. Então, assim, se eu não estava sendo equilibrada comigo, como eu poderia estar trazendo equilíbrio para as minhas outras relações, né? Então, ela é um arquétipo, inclusive tá na pele, né? Que eu tenho tatuada. Você não está vendo, né, querido ouvinte? Mas ela é belíssima. Demorei bastante para fazer isso também, para marcar isso. Mas ela me lembra que há dualidade, né? Que há beleza e que há a possibilidade de vestir a armadura e ir para a guerra sem perder a minha essência. E além de tudo, eu não preciso ir para a guerra sozinha. Eu posso estar ao lado de outras mulheres que vão também, né, para a batalha comigo, porque aquela ideia de que existe uma ilha de mulheres que tem uma sociedade ali matriarcal e elas funcionam entre elas, para mim aquilo é muito, muito necessário, que elas se ajudam, que elas, por mais que disputem nos esportes, elas não disputam entre si, né, elas compreendem que existe um lugar para cada uma ali. Então, é muito forte, não é à toa que a minha marca profissional carrega tanto ela quanto a Elsa, né? Mas a Elsa é para um outro momento, mas carrega, né, o símbolo, acabou virando o símbolo da minha própria inicial, né? Para fazer referência a isso. E como as pessoas lembram, né? As pessoas mandam, começou a virar o branding, né? As pessoas lembram, então criou uma identificação. Mas eu sempre tomo muito cuidado de que não é todo dia que eu preciso tá na guerra. Às vezes eu posso tirar minha armadura, botar ela para limpar e dizer, hoje a minha luta vai ser de outro jeito. Então ela é um arquétipo que quando a gente se encontrou, né, uma personagem que quando a gente se encontrou, eu olho pra ela e eu lembro da Vitória criança que achava que, bom, nada vai funcionar, nada vai dar certo, né? Eu ficava esperando uma heroína pra me resgatar de algumas situações. E no final eu descubro que quem vem pra me resgatar sou eu mesma, né? Mas que não preciso fazer isso sozinha. Eu posso, inclusive, dar a mão para outras, né? Ou auxiliar outras a fazer esse movimento. Então, esse podcast, inclusive, tem também esse movimento, né? De que através das nossas falas, você, querido
ouvinte que esteja nos escutando se sinta acolhido, acolhida nesse movimento, né? Sendo você quem consome cultura pop ou não. Principalmente nos tempos difíceis que estamos vivendo. Acho que é um momento em que mais precisamos de acolhimento. Então, minha heroína me lembra que eu posso salvar a mim mesma, mas que salvar a si mesma não significa não pedir ajuda quando se faz necessário. É isso, caro ouvinte. Vamos ficando por aqui. Se você gostou da gente, pode mandar várias mensagens aqui que a gente gosta. O coração fica, aquecido. Porque quem sabe, né, já deixando deixa. Aqui é um piloto aqui, né, pra quem sabe. Um cast cheio de mulheres poderosas dentro do Tamborcast. Acho não, tenho certeza que estamos precisando. Mas vem aí, muito em breve. Spoilers pra vocês. Antes da gente, né, se despedir oficialmente, gostaria que as minhas ilustres amazonas deixassem uma breve reflexão para os nossos ouvintes e se despedissem. Uma coisa que eu gosto muito no Naruto e em alguns outros personagens de anime que são sozinho, que assumem o conceito de sozinho, é que nem sempre ele é o melhor naquilo que ele faz, mas ele é o melhor em mobilizar as pessoas que estão ao redor dele para poder ajudar ele a alcançar o objetivo que ele almeja. E aí a gente tem aquele discurso no Jutsu do Naruto que ele sempre faz as pessoas pensarem um pouquinho e assumirem o lado dele. Não só por ganho pessoal, mas muitas vezes por um ganho social. E eu acho que o segredo dos heróis, no geral, assim, é esse. É por isso que a gente tem a Liga da Justiça, a gente tem os Vingadores, a gente tem lá a Mansão dos Mutantes. A gente sempre procura estar junto para ser mais forte. E isso é muito legal. E isso já ensina a gente muita coisa sobre como a gente poderia estar levando a vida. Então, acho que, como o Vic falou, nesse momento aí tão difícil que a gente está passando... a gente precisa ou de um herói ou ser um herói. E eu acho que na união a gente consegue, assim, levantar uns aos outros, nem que seja mandando um meme de bom dia para poder a gente começar o dia sorrindo, né? Então, mulheres, já que é de mulheres, ou não, já que todo mundo pode ouvir, vou deixar essa ideia. Vamos tentar fazer o mundo um lugar melhor, começando com a gente, quem tá do lado. Que a gente chegue em algum lugar bom, né, gente? Que ninguém aguenta mais. Olha, eu fiquei pensando muito e eu acho que a palavra para esse episódio seria multifacetado, sabe? A gente falou muito sobre dualidade, a gente falou muito sobre estar entre dois polos, mas eu acho que a gente tem que parar para sentar e pensar mesmo de por que a gente tá sempre em dois polos, porque precisa ser ou só isso ou só aquilo. E eu acho que isso é muito mais forte pra nós, mulheres, que somos forçadas o tempo todo a ser ou uma coisa ou outra. Ou é 8 ou 80, ou você é forte ou você é frágil, ou você sabe ou você não sabe, ou você faz ou você não faz. E na verdade não é assim, a gente tem a liberdade de escolher e de perceber que, olha, eu sou isso aqui, mas eu também sou isso aqui. Como eu posso agregar tudo isso aqui dentro de uma maneira em que eu me sinta confortável e satisfeita com o que está acontecendo. E isso é o fio de você entender a sua própria força, de compreender daquilo que você é capaz, porque você encontra o ponto em comum em suas diversas faces, em sua fragilidade, em sua força, em sua falta de criatividade, em sua inspiração, em sua raiva, em sua tristeza, em sua alegria e nas pessoas ao seu redor. A sua interseção é aquilo que cria a força para você ser a protagonista ou protagoniste da sua jornada, do seu caminho, daquilo que você tem aí para construir ao longo da sua vida e que, assim como o Cleo falou, não tá errado e não é ruim pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda de vez em quando. Ninguém é forçado a fazer nada sozinho, ninguém precisa fazer nada sozinho, nem aguentar nada sozinho. Então, eu acho que o que eu deixo aqui para vocês é pensar que talvez ser vulnerável seja a nossa maior força. Entender a nossa vulnerabilidade, saber quando nós estamos bem, quando nós estamos mal, é a nossa maior força. Porque faz compreender melhor nós mesmos, o nosso próprio ciclo, nossos próprios caminhos ao longo da vida. E eu acho que é isso aí. Eu tive uma ideia para o nome dos ouvintes, só que ele é muito grande, que são as percussõezinhas, mas é isso aí, gente. Então, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, a gente falou, né, muito sobre os super-heróis da ficção, como eles inspiram a gente, como a gente reflete em tudo isso. E para mim a maior lição que gostar de super-heróis me trouxe é enxergar a possibilidade
de bondade no mundo e enxergar como eu posso traduzir isso para o nosso dia a dia. De que forma você pode ser um herói da vida real? De que forma você pode utilizar as características que você apreende desses super-heróis que você gosta e trazer eles para o seu dia a dia, como se portar. Existe uma cultura muito forte hoje em dia, né? Já que super-herói é uma cultura de massa, existe uma cultura muito forte de criticar a ideia de que a gente precisa esperar por esse super-herói. No entanto, eu acredito que pensar que todo fã de cultura pop que gosta de super-herói está esperando por um herói é uma visão rasa. Porque no peito de cada criança que enxerga um super-herói e que se molda através dele, também tem a vontade de ser como ele. Então, talvez a resposta para tudo isso é se lembrar da sua criança interior e de pensar o que ela queria. Mas a sua criança interior queria ser um super vilão. Por favor, ignore essa parte. Deixa a sua criança interior para lá. Se você queria ser um super vilão, deixa a sua criança interior para lá. Entendeu? Deixa ela quietinha. Vai ali na terapia, discute isso. Se você queria ser um super-herói, achou que botar uma capa nas costas e sair voando também, você também precisa ir. Não afoga ela não, por favor. Mas você também precisa ir na terapia, né? Dar uma conversada, assim, todo mundo precisa na terapia, gente. É sempre esse o meu mote, entendeu? Vamos lá, todo mundo precisa na terapia. Mas pense que enxergar o mundo através dos olhos de uma criança significa enxergar o mundo com um pouco mais de bondade, com um pouco mais de afeto, um pouco mais de inocência, muito menos julgamento, muito menos rancor. Então, talvez pensar que para ser o super-herói do dia a dia, você precise se lembrar o que você pensava que você queria ser quando você era muito pequeno e enxergava todos os super-heróis por aí. Você queria ser uma pessoa que praticava o bem sem olhar a quem. Você queria ser uma pessoa que orgulhava seus familiares e amigos. Você queria ser uma pessoa que contribuía de forma positiva para os outros e para si mesmo. Com isso, eu não quero dizer que você não tem direito de ter defeitos, que você é uma pessoa que tem que ser invencível e bonzinho, maravilhoso, como o Superman. Eu nem gosto do Superman. Queria deixar isso claro. Acho ele um saco. Eu gosto mesmo de quando o herói tem um tonteirinho ali, ele é um anti-herói, ele tem seus defeitos, ele tem suas falhas. Eu gosto disso mesmo. Dá pra ser essa pessoa que tem defeitos, qualidades. Às vezes se irrita muito fácil, tem um temperamento meio desconcertante. Às vezes só quer poder abraçar aquele amigo quando botar no colo e cuidar dos problemas dele. Dá pra ser as duas coisas. Dá pra ser uma pessoa boa com defeitos. Porque, como diz o princípio ali, oriental do Yin Yang, no bem existe um pouco de mal e no mal também existe um pouco de bem. Talvez se você só lembrar dessas coisas, nós que participamos desse podcast já ficaremos muito, muito felizes que você leve isso para sua vida. É isso, caro ouvintes. Ficamos por aqui. Esperamos que você acolha, reconheça, né, e tire potencial desse herói, dessa heroína interior. E que você não pode ser super, né, no sentido dos superpoderes que existem aí na ficção, mas você já é super graças à sua história, às suas vivências, às suas características, às suas vontades, aos seus desejos, ao seu jeito único de ser. E que não tem nenhum problema, né, ser quem você realmente é, e que sempre podemos retornar às narrativas para recuperar a mágica que às vezes nos é tirada no real cruel da vida. Então sempre podemos regressar a Nárnia, sempre podemos regressar a Hogwarts, sempre podemos ir lutar ao lado dos Avengers, sempre podemos ser acolhidos na Mansão Xavier. Basta escolher o mundo que você quer visitar e entrar nele. É isso. Muito obrigada a todas as mulheres maravilhosas e que me inspiram de maneiras tão únicas, particulares e diferentes, com esses cabelos maravilhosos e coloridos, deixando a minha vida exatamente como eu gosto, colorida, porque eu gosto de cor, gosto de viver, eu gosto de intensidade. Muito obrigada por aceitarem o convite, muito obrigada por estarem aqui e abrirem os seus mundos mágicos, né, para que outras pessoas visitem. É isso, pessoal. Esse foi mais um Tamborcast. Eu sou Vitória Letícia, a host por um dia. Eu vou tomar o lugar de Lucas, com toda certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. And it's stronger than you. And it's stronger than